Ano Bíblico, o estudo diário da Palavra de Deus com o pastor Carlos Oliveira. Continuando o nosso ano bíblico hoje, o livro do profeta Isaías, capítulo 34 ao capítulo 37. A indignação de Deus contra as nações. Capítulo 34. Chegai-vos, nações, para ouvir, e vós, povos, escutai. Ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz. Porque a indignação do Senhor está contra todas as nações, e o seu furor contra todo o exército delas. Ele as destinou para a destruição e as entregou à matança. Os seus mortos serão lançados fora, dos seus cadáveres subirá o mau cheiro, e do sangue deles os montes se inundarão. Todo o exército dos céus se dissolverá, e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide e a folha da figueira. Porque a minha espada se embriagou nos céus. Eis que, para exercer juízo, desce sobre Edom e sobre o povo que destinei para a destruição. A espada do Senhor está cheia de sangue, engrossada da gordura e do sangue de cordeiros e de bodes, da gordura dos rins de carneiros, porque o Senhor tem sacrifício em Bosra e grande matança na terra de Edom. Os bois selvagens cairão com eles, e os novilhos com os touros. A sua terra se embriagará de sangue, e o seu pó se tornará fértil com a gordura. Porque será o dia da vingança do Senhor, ano de retribuições pela causa de Sião. Os ribeiros de Edom se transformarão em piche, e o seu pó em enxofre. A sua terra se tornará em piche ardente. Nem de noite nem de dia se apagará. Subirá para sempre a sua fumaça, de geração em geração será assolada. E para todo sempre ninguém passará por ela. Mas o pelicano e o ouriço a possuirão. O bufo e o corvo habitarão nela. Estender-se-á sobre ela o cordel de destruição e o prumo de ruína. Já não haverá nobres para proclamarem um rei, os seus príncipes já não existem. Nos seus palácios crescerão espinhos e urtigas e cardos nas suas fortalezas. Será uma habitação de chacais e morada de avestruzes. As feras do deserto se encontrarão com as hienas, e os sátiros clamarão uns para os outros. Fantasmas ali pousarão e acharão para si lugar de repouso. Aninhar-se-á ali a coruja e porá os seus ovos e os chocará, e na sombra abrigará os seus filhotes. Também ali os abutres se ajuntarão, um com o outro. Buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma destas criaturas falhará, nenhuma nem outra faltará, porque a boca do Senhor ordenou, e o seu espírito mesmo as ajuntará. Porque ele lançou as sortes a favor delas, e a sua mão lhes repartiu a terra com o cordel. Para sempre a possuirão, através de gerações habitarão nela. Capítulo 35. A felicidade na Sião futura. O deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como o narciso. Florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus. Ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará. Pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A areia esbraseada se transformará em lagos
e a terra sedenta em mananciais de águas. Onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva com canas e juncos. E ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo louco. Ali não haverá leão, animal feroz não passará por ele, nem se achará nele. Mas os remidos andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. A alegria eterna coroará a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Capítulo 36. Senaqueribe invade Judá. No ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. O rei da Assíria enviou Rabsaque a Laquis a Jerusalém, ao rei Ezequias com grande exército. Parou ele na extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. Então saíram a encontrar-se com ele Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. Rabsaque lhes disse: Dizei a Ezequias, assim diz o sumo rei, o rei da Síria, que confiança é essa em que te estribas? Bem posso dizer-te que teu conselho e poder para a guerra não passam de vãs palavras. Em quem, pois, agora confias, para que te rebeles contra mim? Confias no Egito, esse bordão de cana esmagada, o qual, se alguém nele apoiasse, lhe entrará pela mão e a traspassará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Mas se me dizes, confiamos no Senhor nosso Deus, não é esse aquele cujos altos e altares Ezequias removeu e disse a Judá e a Jerusalém: perante este altar adorareis? Ora, pois, empenha-te com meu senhor rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se de tua parte achares cavaleiros para os montar. Como, pois, se não podes afugentar um só capitão dos menores dos servos do meu senhor, confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros? Acaso subi eu agora sem o Senhor contra esta terra para destruir? Pois o Senhor mesmo me disse: sobe contra a terra e destrói-a. Então disseram Eliaquim, Sebna e Joá a Rabsaque: pedimos-te que fales em aramaico aos teus servos, porque o entendemos, e não nos fales em judaico aos ouvidos do povo que está sobre os muros. Mas Rabsaque lhes respondeu: mandou-me acaso o meu senhor para dizer-te estas palavras a ti somente e a teu senhor, e não antes aos homens que estão assentados sobre os muros, para que comam convosco o seu próprio excremento e bebam a sua própria urina? Então Rabsaque se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse: ouvi as palavras do sumo rei, do rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar. Nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deis ouvido a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: fazei as pazes comigo e vinde para mim, e comei cada um da sua própria vide e da sua própria figueira, e bebei cada um da água da sua própria cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas. Não vos engane Ezequias dizendo: o Senhor nos livrará. Acaso os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefavaim? Acaso livraram eles a Samaria das minhas mãos? Quais são dentre todos os deuses destes países os que livraram a sua terra das minhas mãos,
para que o Senhor livre a Jerusalém das minhas mãos. Eles, porém, se calaram e não lhe responderam palavra, porque assim lhes havia ordenado o rei, dizendo: não lhe respondereis. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sébima, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, rasgaram suas vestes, vieram ter com Ezequias e lhe referiram as palavras de Rabsaqué. Capítulo 37. Ezequias consulta a Isaías. Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou a Eliaquim o mordomo, a Sébima o escrivão, e aos anciãos dos sacerdotes com vestes de pano de saco ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais lhe disseram: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de castigo e de opróbrio, porque filhos são chegados à hora de nascer e não há força para dá-los à luz. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaqué, a quem o rei da Síria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenderá as palavras que o Senhor ouviu. Faze, pois, tuas orações pelos que ainda subsistem. Foram, pois, os servos do rei Ezequias ter com Isaías. Isaías lhes disse: dizei isto a vosso senhor. Assim diz o Senhor: não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu o farei cair morto à espada. A carta do rei da Síria. Voltou, pois, Rabsaqué e encontrou o rei da Síria pelejando contra Líbina, porque ouvira que o rei já se havia retirado de Laquis. O rei ouviu que a respeito de Tiraca, rei da Etiópia, se dizia: saiu para guerrear contra ti. Assim que ouviu isto, enviou mensageiros a Ezequias, dizendo: assim falareis a Ezequias, rei de Judá: não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria todas as terras, como as destruíram totalmente. E crês tu que te livrarias? Porventura os deuses das nações livraram os povos que meus pais destruíram? Gozã, Arã, Rezef, os filhos de Éden, que estavam em Telassar? Onde está o rei de Amate, e o rei de Arpade, e o rei da cidade de Serfavaim, de Ena e de Iva? Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e suas terras e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. O profeta conforta Ezequias. Então, Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: visto que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, filha de Sião, te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontar-te e de quem blasfemar-te, e contra quem alçar-te a voz e arrogantemente ergueste os olhos? Contra o Santo de Israel. Por meio dos teus servos afrontar-te o Senhor e disseste:
Com a multidão dos meus carros subi ao cimo dos montes, ao mais interior do Líbano. Deitarei abaixo os seus altos cedros e os cipestres escolhidos. Chegarei ao seu mais alto cimo, ao seu denso e fértil pomar. Cavei e bebi as águas, e com as plantas de meus pés sequei todos os rios do Egito. Acaso não ouviste que já há muito dispus eu estas coisas? Já desde os dias remotos o tinha planejado? Agora, porém, as faço executar, e eu quis que tu reduzisses a montões de ruínas as cidades fortificadas. Por isso, os seus moradores debilitados andaram cheios de temor e envergonhados. Tornaram-se como a erva do campo e a erva verde, e o capim dos telhados, e o cereal queimado antes de amadurecer. Mas eu conheço o teu assentar e o teu sair, o teu entrar e o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até aos meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. E isto te será por sinal. Este ano se comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano o que daí proceder. No terceiro ano, porém, semeai e colhei, plantai vinhas e comei os seus frutos. O que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto por cima. Porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte Sião o que escapou. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto, pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu defenderei esta cidade para a livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. A destruição do exército dos assírios. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Assíria, e se foi. Voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Sarezê, seus filhos, o feriram à espada e fugiram para a terra de Ararate. E Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Amém. Louvado seja Deus pela sua santa palavra. Que Deus o abençoe e continue ouvindo a palavra de Deus. Tire tempo para orar e meditar. E lembre-se, estamos estudando as profecias do profeta Isaías. Até amanhã, em nome de Jesus. Amém.